Muito bem, Shalom Adonai. Abra comigo as Escrituras Sagradas. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 18. Filhinhos, diz o apóstolo, é já a última hora. E como viste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é já a última hora. Aqui nós temos a urgência profética da igreja nos últimos dias. Essa declaração de João parece causar uma pergunta inevitável. Como ele pôde dizer que era já a última hora, já quase 2000 anos e ainda estamos aqui? Já ouviu alguém falar sobre isso? Não? A resposta está na compreensão bíblica dos tempos. Isso aqui é muito interessante e ouça com cautela e aprenda isso. Quando Cristo morreu, ressuscitou e foi exaltado à direita do Pai, iniciou-se aquilo que os apóstolos chamam de os últimos dias. Não se trata dos últimos dias do planeta apenas, mas da última fase da história da redenção. Pedro afirmou isso em Pentecostes 2,17. O escritor aos Hebreus declarou que Deus nos falou nestes últimos dias por meio do Filho. Paulo também entendia viver nos últimos tempos. Portanto, João não errou sua profecia, pelo contrário, ele ensinou que a igreja está vivendo a última etapa do plano redentivo de Deus. O ponto de vista divino, os últimos dias começaram no primeiro século e culminarão na volta gloriosa de Cristo. O que João chama de última hora não é uma medida cronológica, mas uma medida profética. Preste bem atenção nisso. Porque em Pedro 3,8, 1000 anos são como um dia. Assim, 2000 anos não anulam a profecia, antes demonstram a longanimidade de Deus, que continua chamando pecadores ao arrependimento. Ele fala filhinhos, tecnia no grego era uma expressão pastoral de ternura. João era um ancião quando escreveu esta carta. Ele não fala como um teólogo distante, mas como um pai espiritual. Então me ouça, antes de alertar sobre os perigos dos últimos dias, ele demonstra amor. A correção sem amor produz revolta e o amor sem correção produz apostasia. Ele fala é já a última hora. Essa expressão grega é importante. Literalmente significa estamos na hora final. Não significa 60 minutos literais. Na linguagem profética representa o estágio derradeiro da história da salvação. Aprenda isso. A cruz inaugurou os últimos dias. A volta de Cristo cerrará os últimos dias. Nós vivemos entre esses dois eventos. Ele de muitos anticristos tem surgido. João não fala apenas do anticristo futuro, ele fala de um espírito que opera no mundo. O termo anticristo aparece somente nas epístolas joaninas. Significa aquele que se opõe a Cristo, aquele que tenta substituir Cristo. Então a presença dos anticristos era evidência de que a última hora estava em andamento. Então a profecia ainda está de pé, 1000 vezes sim, mais do que nunca. Na verdade, os sinais mencionados pelos apóstolos tornaram-se ainda mais visíveis. Apostasia crescente, relativização da verdade, falsos mestres, esfriamento espiritual, perseguição à fé bíblica, culto ao homem em lugar de Cristo, como os imperadores faziam. Então João ensina que a multiplicação destas coisas confirma e não nega a proximidade da consumação. A demora, meu amado, não é fracasso da profecia, é misericórdia divina. Aprenda isso e nunca esqueça. Então, o que significa isso para a igreja de hoje? Veja só, a igreja não deve viver acomodada. A expressão última hora é um despertador espiritual. O cristão deve viver em tremenda vigilância em todas as áreas. Segundo é que a igreja deve discernir os espíritos. Nem toda voz religiosa vem de Deus, nem todo pregador representa Cristo, nem todo movimento espiritual possui origem celestial. Outro sim é que a igreja deve permanecer na doutrina apostólica. João combate heresias que negavam a pessoa de Cristo. Hoje o desafio permanece. Uma igreja sem doutrina torna-se presa fácil do engano. Irineu de Lyon, ele ensinava que os últimos dias começaram com a encarnação de Cristo e caminham inevitavelmente para a manifestação do reino. Toda a igreja, essa era da igreja, é a última idade da história humana. Deus prolonga o tempo para ampliar o número dos salvos. Quem pregava assim era Crisóstomo. Então permita-me te dar aqui algumas lições vastíssimas e raríssimas para que você entenda melhor esse meu raciocínio.
Primeiro é que a última hora não é medida pelo relógio, mas pela posição de Cristo. Muitos observam o calendário, a Bíblia aponta para o trono. Quando Cristo foi exaltado, a última etapa da igreja começou. O relógio profético não é controlado pela terra, é controlado pelo céu. Segundo a maior evidência dos últimos dias, não é a guerra, mas a falsificação da verdade. João não menciona terremotos, não menciona crises econômicas, ele menciona anticristos. O sinal mais perigoso dos últimos dias não é a violência das nações, é a corrupção da verdade dentro do ambiente religioso e que muitos não estão vendo isso. Terceiro, Deus prolonga a última hora para revelar sua misericórdia. A demora da volta de Cristo não é ausência, é paciência. Cada dia adicional é uma oportunidade para o arrependimento. O que parece demora é graça, meu irmão, em operação, em ação. 4. Os anticristos não atacam primeiro a moral, atacam a identidade de Cristo. João mostra que o centro da batalha é cristológico. Satanás sabe que, destruindo a visão correta de Cristo, destruirá toda a estrutura da fé. Por isso, a maior defesa da igreja continua sendo conhecer profundamente quem Jesus é. E isso é importante ensinar no culto de doutrina. Quinto, a última hora exige perseverança, não especulação. Muitos querem descobrir datas. João quer formar discípulos perseverantes. A preocupação apostólica não era quando Cristo voltará. Quando Cristo voltará? Não. Mas, quando Cristo voltar, você permanecerá firme? Você está na fé? Você está preparado? A escatologia bíblica não foi dada para satisfazer curiosidade, mas para produzir santidade, meu querido irmão. Eu quero concluir te dizendo o seguinte: quando João escreveu Filhinhos, já a última hora, ele não estava anunciando que Cristo voltaria em poucos dias, ele estava declarando que a igreja entrou na fase final do plano redentor de Deus. Hoje, quase 2000 anos depois, essa palavra continua viva. Cada geração esteve mais próxima da volta de Cristo do que a anterior. A pergunta central não é quanto tempo falta. A pergunta de João é: estamos permanecendo em Cristo enquanto a última hora avança? Meu amado, você está me ouvindo? A verdadeira preparação para a volta de Jesus não é adivinhar datas, mas permanecer fiel, vigilante, santo e firmado na verdade até o fim e gritando com os pulmões cheios: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está preparado? Baruch Hashem, Deus te abençoe.